Dizem que, nas montanhas mais remotas do mundo, há um mosteiro que não aparece em mapas, onde o silêncio é tão profundo que o som do vento parece sussurrar palavras esquecidas. Foi lá, segundo antigos relatos, que um manuscrito de origem desconhecida foi mantido sob a guarda de monges e sacerdotes durante séculos. Não era um livro comum. As páginas, feitas de um material que não se deteriorava com o tempo, traziam símbolos que mudavam levemente de forma, como se respirassem. Aqueles que tiveram a rara oportunidade de vê-lo afirmavam que, ao encarar os símbolos por tempo suficiente, imagens e vozes surgiam diretamente na mente, como se o livro estivesse vivo. A lenda conta que seu conteúdo é tão profundo e perturbador que foi ocultado da maioria da humanidade por milênios. Não porque fosse perigoso no sentido físico, mas porque poderia abalar completamente a forma como encaramos a vida e, principalmente, a morte. Ele descreve com riqueza de detalhes o que acontece no exato instante em que cruzamos a fronteira entre este mundo e o outro. Não como uma teoria ou crença, mas como um mapa preciso, elaborado por consciências que já fizeram essa travessia incontáveis vezes. Ao longo da história, esse manuscrito recebeu diversos nomes. Em templos tibetanos, chamavam-no de Manual da Transição, um guia para ajudar a alma a não se perder nas armadilhas do além. No Egito Antigo, alguns sacerdotes o conheciam como o Caminho dos Portais, pois descrevia as passagens dimensionais que todo espírito deve enfrentar. Já entre certos iniciados do Ocidente, ele era tratado como o Livro da Passagem, uma obra sagrada que apenas poucos olhos podiam ler, pois cada palavra carregava o peso de um destino. Mas havia uma razão clara para manter tal obra em segredo. O conhecimento contido nela não apenas poderia mudar a forma como vivemos, poderia destruí-la se usado sem preparo. Imagine saber, com absoluta certeza, que a vida física é apenas uma etapa temporária, que o que chamamos de morte é apenas uma transição. Quantos ainda se importariam com o trabalho diário, com as pequenas lutas, com o esforço de construir algo no mundo material? Sem o equilíbrio correto, tal revelação poderia gerar obsessão, fuga da realidade, ou até mesmo a vontade de abreviar a própria existência para alcançar os reinos descritos nas páginas. O perigo não estava nas palavras, mas na interpretação. Por isso, durante séculos, o livro foi estudado apenas por mestres espirituais que passavam por rigorosos processos de iniciação. Esses mestres compreendiam que a verdade não pode ser jogada diante de uma mente despreparada. A consciência precisa estar pronta para absorver algo tão vasto. A estrutura do livro é enigmática. Ele é dividido em 3 grandes jornadas. A separação do corpo, que descreve o momento exato em que a vida física se encerra e a alma começa a se desligar dos laços terrenos. A travessia das dimensões, onde a consciência passa por portais, reinos e encontros que testam sua clareza e evolução espiritual. O retorno ou dissolução, o destino final, voltar ao mundo físico através da reencarnação ou fundir-se completamente ao todo. Cada capítulo é escrito em linguagem simbólica, repleto de metáforas e imagens arquetípicas. Uma simples frase poderia esconder várias camadas de significado, e somente alguém treinado na arte da interpretação espiritual poderia decifrar. O mesmo trecho poderia significar algo totalmente diferente para 2 leitores, dependendo do seu nível de consciência. Mas talvez o ponto mais intrigante de todos seja o que o livro descreve como o primeiro vislumbre da verdade. O texto diz: no instante em que o coração para, o verdadeiro livro se abre para a alma. E é aí que tudo começa. Isso significa que a obra não é apenas um objeto físico. O manuscrito guardado no mosteiro
é uma cópia imperfeita do original, que existe em outra dimensão. Ele não pode ser acessado com as mãos, mas apenas pela consciência. E todos, sem exceção, terão acesso a ele um dia, no exato momento da morte. Esse detalhe muda tudo. Significa que o livro não é privilégio de monges ou iniciados, mas de toda a humanidade. No entanto, o que cada um consegue compreender de suas páginas dependerá inteiramente de como viveu. Aqueles que cultivaram clareza, compaixão e coragem verão suas páginas como um mapa luminoso. Já os que viveram em egoísmo, medo e ilusão verão apenas um emaranhado confuso, incapazes de seguir o caminho. Assim, a primeira grande lição do livro misterioso é silenciosa, mas poderosa. O verdadeiro estudo não começa com a leitura das páginas, mas com a vida que você leva antes de tocá-las. E é nesse ponto que a história entra em território perigoso, pois compreender que seu destino está sendo escrito a cada ato, pensamento e sentimento é uma revelação que poucos têm coragem de encarar. O instante final. Para quem observa de fora, pode ser apenas o último suspiro, um silêncio que se instala e o corpo que deixa de se mover. Mas para quem está vivendo a experiência por dentro, é algo completamente diferente. O livro descreve que, nesse momento, o tempo começa a desacelerar de uma forma impossível de medir. Os sons do mundo físico ficam distantes, abafados, como se viessem de um outro quarto. A dor, se existia, se dissolve. A respiração não é mais necessária. Há um instante de estranheza, como se a mente tentasse entender por que o corpo não responde. E então, lentamente, a percepção começa a se expandir. Aos poucos, a consciência se afasta do corpo físico, como se estivesse sendo puxada para cima ou para fora, sem esforço. É uma sensação paradoxal, leveza absoluta e, ao mesmo tempo, uma força irresistível que a conduz. O livro descreve que, nesse ponto, muitos ainda tentam se agarrar ao corpo, como alguém que não quer soltar a beira de um precipício. Mas a corrente invisível continua levando, quer a pessoa queira ou não. Então, vem a visão panorâmica da vida. Em questão de segundos, ou talvez fora de qualquer medida de tempo, tudo o que foi vivido se revela diante da alma. Não é como lembrar de fotos ou vídeos, mas como estar lá novamente. Cada conversa, cada momento de alegria, cada dor que foi causada ou recebida, tudo se manifesta com intensidade real. A diferença é que agora não se sente apenas do próprio ponto de vista. O livro afirma que a consciência também experimenta o impacto de suas ações sobre os outros. Se você fez alguém sorrir, você sente a alegria que causou. Se feriu alguém, sente o peso da dor que provocou. Não há como esconder nada, não porque alguém esteja julgando, mas porque o próprio ser está diante da sua verdade nua. É nesse cenário que um som profundo começa a surgir. Ele não vem de um lugar específico, mas de todas as direções ao mesmo tempo. O livro o descreve como um Om infinito, uma vibração grave que não apenas se ouve, mas que se sente no núcleo do próprio ser. Essa frequência parece chamar como se fosse a voz primordial do universo dizendo: venha. Junto a esse som, uma luz intensa se abre no horizonte, ou no que poderia ser chamado de horizonte nesse estado. Não é a luz do sol nem de fogo, mas uma luminosidade viva, como se tivesse consciência. Ela não machuca os olhos, mas a alma sente seu poder. Muitos descrevem essa luz como amor puro, porém, nem todos têm coragem de segui-la. O livro conta que alguns, dominados pelo medo, pelo apego à vida material ou pela crença de que não merecem entrar, desviam o olhar e procuram outro caminho. E é aqui que surge a tentação de ficar. Alguns espíritos, confusos ou resistentes,
escolhem permanecer próximos ao mundo físico. Eles visitam lugares que amavam, tentam se comunicar com pessoas queridas, permanecem ligados aos dramas que viveram. Mas como o livro adverte, esse é o primeiro portal, a primeira escolha crucial da jornada. Permanecer preso ao plano terreno significa ficar envolto por sombras e ecos, incapaz de avançar para dimensões mais elevadas. É um limbo feito de memórias, saudades e arrependimentos. O manuscrito é claro: o apego é o maior obstáculo da alma recém-liberta. Quem não consegue soltá-lo fica vagando em círculos até que finalmente aceite seguir adiante. Já aqueles que escolhem a luz e se entregam ao som primordial atravessam a primeira transição e começam a jornada pelos reinos invisíveis. No silêncio cósmico que se segue, a alma compreende, ainda que vagamente, que deu o primeiro passo para além da vida que conhecia. E o que vem depois é ainda mais misterioso. Assim que a alma atravessa o primeiro portal, o livro descreve que ela entra em um corredor de transição, um espaço que não pertence nem ao mundo físico, nem totalmente ao espiritual. A sensação é de movimento constante, como se fosse conduzida por uma corrente invisível. Esse corredor pode se manifestar de diferentes formas. Para alguns, é como um túnel dourado banhado em luz. Para outros, um caminho escuro, iluminado apenas por pontos distantes. Ao longo desse trajeto, presenças familiares podem surgir. Pode ser o rosto de um parente falecido, um amigo querido, ou até mesmo um animal que foi amado em vida. Essas presenças não estão ali apenas para confortar, mas também para orientar. O livro alerta, no entanto, que nem todas as formas familiares são genuínas. Algumas podem ser criações mentais da própria alma ou ilusões projetadas por forças que tentam desviá-la. Por isso, é necessário sentir, mais do que ver, para reconhecer quem realmente está ali para ajudar. Depois dessa travessia inicial, o caminho se abre para 3 reinos iniciais que toda alma deve atravessar. O reino das sombras. Aqui, tudo o que foi reprimido durante a vida vem à tona. Medos, culpas, raivas e traumas tomam forma e se tornam tão reais quanto eram no mundo físico. Talvez até mais. É um território onde a própria mente cria a paisagem. Para quem viveu com consciência limpa e coração leve, essa etapa pode ser breve. Para quem carregou peso e ressentimento, pode parecer interminável. O livro explica que não há guardiões externos aqui. O único desafio é encarar e transcender a si mesmo. O reino das vozes. Uma vez superada a escuridão, a alma chega a um lugar repleto de sons. São sussurros, cânticos, risos e gritos, todos vindo de direções diferentes. O livro diz que essas vozes são entidades espirituais que tentam se comunicar. Algumas oferecem orientação e proteção, outras apenas confundem ou desviam o viajante. É um teste de discernimento, reconhecer quais vozes levam à verdade e quais são apenas ecos vazios. Aqui muitos se perdem, seguindo sons familiares que os conduzem de volta ao reino das sombras. O reino da harmonia. Para aqueles que passam pelas sombras e atravessam o mar de vozes, surge um espaço de profunda paz. A luz aqui é suave e o ar parece vibrar com uma melodia silenciosa. Não há pressa, medo ou ansiedade. A alma sente que está se preparando para algo importante. Este é o local onde ela se purifica e se fortalece antes de enfrentar o próximo passo, o julgamento. Mas o julgamento descrito no livro não é um tribunal externo. Não há um juiz sentado diante da alma, nem anjos ou deuses a apontar erros e acertos. O que acontece é muito mais íntimo. A própria consciência se coloca diante de um espelho absoluto. Nele, tudo o que foi vivido aparece de forma cristalina.
não apenas os fatos, mas a intenção por trás de cada ato. Não importa se algo pareceu correto aos olhos do mundo, o que pesa aqui é a verdade interna. Nesse espelho, a alma não pode mentir para si mesma. Cada ação, intenção e emoção é medida na balança do próprio coração. É um momento de revelação total, em que a alma compreende exatamente quem se tornou ao longo de sua existência. E então chega da escolha. O livro relata que após o julgamento, 3 caminhos se abrem: avançar para a luz, seguir para dimensões ainda mais elevadas, onde a individualidade começa a se dissolver na consciência universal. Reencarnar, voltar ao mundo físico para corrigir erros, completar tarefas inacabadas ou continuar a evolução. Fundir-se completamente com o todo, abandonar todas as identidades e tornar-se parte indivisível da fonte criadora. A decisão não é imposta por ninguém, é a própria alma que escolhe, mas a escolha é moldada pelo seu nível de evolução. Almas muito ligadas à matéria tendem a voltar. Aquelas que já se desprenderam de tudo escolhem a fusão. Assim termina a travessia dos 3 reinos iniciais. Um caminho que, segundo o livro, é apenas a preparação para mistérios ainda mais profundos, reservados àqueles que ousam ir além da própria existência. Nem toda alma que chega ao fim da travessia escolhe permanecer nos reinos espirituais. Algumas, por compaixão ou por dever, decidem voltar. O livro chama essas almas de os que regressam. Elas retornam ao corpo físico para cumprir uma missão, corrigir erros ou completar algo que ficou inacabado. Esses retornos nem sempre são voluntários. Às vezes, a própria alma é aconselhada por guias espirituais a regressar, pois há lições importantes ainda a serem aprendidas. O livro descreve que voltar é um choque profundo. A consciência que estava livre, ilimitada e expandida, subitamente se vê novamente confinada a um corpo frágil, pesado, vulnerável. A visão ampla do espírito se contrai para a percepção limitada dos sentidos humanos. É como entrar em um quarto pequeno depois de ter voado por um horizonte sem fim. Muitos que passam por essa experiência relatam uma saudade imensa da paz que sentiram e uma certeza inabalável de que a morte não é o fim. Já aqueles que não retornam seguem para um destino ainda mais misterioso: a fusão com o divino. O livro descreve esse momento como entrar em um mar de pura consciência, onde não há fronteiras, nomes ou histórias. Tudo o que se era, memórias, traços de personalidade, desejos e até a própria noção de eu, se dissolve suavemente na imensidão luminosa. Não é um apagamento, mas uma expansão absoluta. Não há mais identidade separada. Não há mais você e o todo, apenas unidade. A alma compreende que sempre foi parte da fonte, mas agora está plenamente consciente disso. É o retorno à origem, ao lar que nunca foi perdido, apenas esquecido. E então o livro revela seu segredo final. A morte não é o fim, mas apenas uma mudança de estado. O que você leva não são riquezas, títulos ou posses. É apenas o que você se tornou. Essa frase, segundo os monges que guardavam o manuscrito, é a chave para entender toda a jornada. Ela significa que o verdadeiro propósito da vida não é acumular, mas transformar-se. Cada ato de compaixão, cada gesto de amor, cada momento de coragem, tudo isso molda o que você é no instante em que atravessa o portal final. O livro termina com um aviso silencioso. O livro da passagem não começa no momento da morte. Ele está sendo escrito agora, neste exato instante, com cada pensamento que você cultiva, cada palavra que você diz e cada ação que você toma. Quando chegar o momento, você será o leitor e também o autor da sua própria história. Se você ouviu até aqui, já sabe,
A vida que você está vivendo é a preparação para o maior de todos os encontros, o encontro consigo mesmo. A pergunta que fica é: o que você está escrevendo nas páginas invisíveis do seu livro da passagem hoje? Se esta reflexão tocou você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui desvendamos juntos os mistérios da vida, da morte e da consciência. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que cada dia é uma oportunidade de se tornar algo maior. Porque no fim, o que você leva é apenas o que você se tornou.